Olá, meu nome é Guilherme Tomás, sou estudante de Relações Internacionais da Universidade do Sul de Santa Catarina e hoje estou conversando com o Raí sobre as tensões envolvendo os Estados Unidos, a União Europeia e também envolvendo o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, sobre a teoria do institucionalismo liberal e a teoria crítica. Raí, você quer se apresentar? Olá, eu sou o Raí, estudante de Relações Internacionais da Universidade do Sul de Santa Catarina. Eu também faço parte do coletivo da Pílula Geopolítica. Raí, deixa eu perguntar para você. Ah, a gente vai conversar aqui sobre a questão da dependência da União Europeia. A gente vai conversar sobre a pressão dos Estados Unidos sobre os países da Europa, os países europeus, envolvendo o conflito Rússia-Ucrânia, envolvendo o projeto militar dos Estados Unidos sobre os países europeus. Eu gostaria de perguntar para você se você sabe quando surgiu essa dependência, quando surgiu a submissão dos países europeus aos ditames, ao projeto dos Estados Unidos. Você sabe disso? Então, a gente percebe que desde o fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos acabou ajudando a reconstruir todos os países da Europa Ocidental que foram afetados, né? A França, o Reino Unido, a Alemanha Ocidental. E durante essa reaproximação, a Europa acabou tendo uma dívida tanto econômica quanto histórica com os Estados Unidos, que foram se alastrando durante toda a Guerra Fria, né? Que, para quem ainda não notou essa parte da história, depois da Segunda Guerra Mundial, a gente entra na parte da Guerra Fria, que foi quando entra uma guerra de influências entre os principais vencedores da Segunda Guerra Mundial, que foi tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos da América. E durante essa Guerra Fria, a gente teve uma proteção muito grande dos Estados Unidos nesses países da Europa Ocidental, né? Os que eu já citei, como a França e a Alemanha Ocidental. Principalmente ali a Alemanha Ocidental, porque tinha uma convivência muito grande com a Alemanha Oriental e dada essa ameaça comunista, né, teve toda uma proteção, principalmente ali em Berlim, a gente teve toda essa questão, né? Então, essa influência americana foi se alastrando até o fim da Guerra Fria ali em 1991. E em 1993 teve a criação da União Europeia, que é uma organização, né, da junção dos países europeus, da maioria, né, é, que tem a maioria dos países europeus relevantes e teve só e continha o Reino Unido até a saída dele do Brexit. Com todas essas informações, a gente nota que desde a Segunda Guerra Mundial, os países europeus já eram influenciados pelos Estados Unidos, e quando foi criada a União Europeia, a gente nota que é um novo instrumento dos Estados Unidos ficar em cima da União Europeia. Porque dentro da própria União Europeia, a gente tem normas, né, que seguem muito o padrão americano, e a gente tem toda a questão ali da criação da OTAN, que foi logo após a Segunda Guerra Mundial, que também já praticamente deixava os países da União Europeia despreocupados com a questão de segurança e de poder militar, né? Porque toda essa questão de poder militar era exercida pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos criou a OTAN com o objetivo de deixar, vamos dizer, a Europa desmilitarizada, que era para eles focar na própria reconstrução, né? Principalmente ali a parte da Alemanha, que eles acabaram seguindo até como que eu posso dizer? Com a proteção militar americana, eles criaram um ambiente bélico pacifista, onde é que eles não têm tanto investimento nessa área. E isso foi se alastrando até a eclosão da guerra da Ucrânia e da Rússia em 2021, onde teve uma pressão sobre os países europeus para enviar reforços para essa guerra, no caso, uma pressão vinda da própria OTAN. Então a gente vê aí já um próprio conflito dentro dos próprios interesses americanos, né, que a gente vê que tanto os Estados Unidos reforçou essa desmilitarização da Europa, mas no primeiro momento que teve um conflito perto ali do epicentro da União Europeia, teve uma pressão dos Estados Unidos para a União Europeia enviar suas forças para a Ucrânia. O que acabou escancarando tanto para os cidadãos europeus quanto para as próprias nações o quanto os países são despreparados para qualquer tipo de conflito, né? Principalmente ali a Alemanha, que desde, na verdade, da Primeira Guerra Mundial, eles já sofrem com represálias militares. Na Segunda Guerra Mundial, a gente vê que teve uma remilitarização e depois teve a desmilitarização de volta, principalmente ali durante a parte da Alemanha Ocidental e da Alemanha Oriental. A gente teve uma Alemanha Oriental mais militarizada e uma Alemanha Ocidental menos militarizada, e quando teve a junção, foi uma desmilitarização total, que foi praticamente uma inclusão, né? Praticamente a Alemanha Ocidental englobou a Oriental e acabou virando a Alemanha que é hoje. Então o Guilherme, no caso, essa parte da Alemanha, o Guilherme vai explicar melhor depois, como que eles enfrentam hoje em dia com essa questão da militarização.
Mas a gente nota que durante toda a história da Europa pós-Segunda Guerra Mundial era uma questão de sobrevivência, né? Eles têm que sobreviver sem saber o que vai acontecer no dia seguinte, porque estão totalmente baseados na proteção americana. Uhum. Então, você trouxe aí um grande arcabouço histórico, né, para a discussão, que é muito importante para a gente entender o que que acontece hoje com a Alemanha. Você trouxe os dados de que após a Segunda Guerra Mundial, até a Primeira Guerra Mundial, após a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha vem sofrendo com várias intromissões de países, na questão militar, na questão política. E após a Segunda Guerra Mundial, principalmente da influência norte-americana dentro da Alemanha, mas não só sobre a Alemanha, mas sobre os países europeus, de como os Estados Unidos ele influenciou militarmente e politicamente os países europeus, fomentando a criação da OTAN, fomentando a criação da própria União Europeia, que hoje está sendo descredibilizada pelo governo Donald Trump e até mesmo por vários republicanos, pessoas da ala mais conservadora da política norte-americana. E você trouxe vários pontos importantes de como no sistema internacional as instituições elas compõem muitas das operações que os países eles fazem nesse sistema internacional, né? E trazendo aqui agora para a discussão o institucionalismo liberal, que é a teoria do vídeo de hoje, do podcast de hoje. O institucionalismo liberal ele é importante por quê? Porque o institucionalismo liberal ele não trata mais o Estado como um ser racional, ele trata o Estado como um ser que tem suas necessidades, claro, ele tem as suas operações, mas ele tem os seus agentes. No caso, tem os seus agentes políticos, tem os seus agentes econômicos, tem as suas vontades de fazer cooperações e parcerias com os outros países. Ah, por isso mesmo que se chama o institucionalismo liberal. Essa teoria ela traz uma ideia muito mais de cooperação entre os países dentro do sistema internacional, quebrando aquela lógica do realismo de que os países eles teriam as suas vontades mais por sobrevivência dentro do cenário internacional, o sistema internacional, num mundo anárquico que não teria instituições reguladoras de ações, instituições que regulassem a questão jurídica, a questão de direitos humanos, a questão econômica e política entre os países. Então, o institucionalismo liberal ele traz isso, e é uma teoria importante para a gente discutir o tema de hoje. Por quê? Porque o institucionalismo liberal ele explica o papel da OTAN e também da União Europeia nesse cenário de um mundo onde a multipolaridade ela está em ascensão, onde existe a internalização de normas entre países membros dessas instituições, no caso da OTAN e da União Europeia, porque o institucionalismo liberal ele traz a interpretação de que as instituições, a economia, a sociedade e o fator político influenciam muito no sistema internacional. Como eu falei, longe do realismo. E a OTAN, como uma instituição militar, perdão, dos Estados Unidos na Europa, ela faz justamente o papel de pressionar a própria União Europeia e os países europeus para que a União Europeia e esses países europeus eles projetem uma ação contra a Rússia, principalmente a OTAN sobre a União Europeia. Existe claramente uma pressão da OTAN como um instrumento militar dos Estados Unidos sobre a União Europeia, que é um instrumento político dos interesses dos Estados Unidos na Europa. Então a gente está vendo hoje instituições entrando em sinergia e também em muitos atritos por conta dessa entrada do mundo multipolar e de uma mudança de paradigma do próprio governo do Donald Trump, de como ele enxerga a política externa norte-americana e de como ele enxerga quais são os principais adversários a serem combatidos no sistema internacional. Então, é até por isso que o governo do Donald Trump ele apresentou um projeto para a OTAN que dá o prazo de 2 anos, ou seja, até 2027, para que a União Europeia adote medidas de defesa para liderar e perpetuar o conflito contra a Rússia. Então, nesse caso, os Estados Unidos eles tentam persuadir os europeus politicamente, utilizando a União Europeia, e militarmente, utilizando a OTAN, a aumentarem a defesa própria enquanto se mantém a coesão institucional. Ou seja, é uma forma que o governo Donald Trump está encontrando, ele está tentando fomentar de submissão da Europa armada, militarizada, porém com coesão institucional. Ou seja, uma Europa armada, militarizada, um cão feroz, mas um cão dócil, né? É o cão feroz que não me morde.
né? É uma Europa militarizada, mas institucionalmente controlada. Então, para a teoria do institucionalismo liberal, esse tipo de ação ele tem um nome, e o nome é soft power ou smart power. O soft power é um poder mais brando, um poder mais político, e o smart power ele é uma combinação do poder militar, o poder duro, com um poder político e econômico, que é o poder brando, ou seja, a assimilação da OTAN com a União Europeia sobre os países europeus. E essa é uma característica do governo Trump, do governo Donald Trump, que fomenta a redução do papel da segurança do mundo por meio da OTAN, que antes os Estados Unidos tinha, e agora adotando uma nova tática, que é jogar a Europa contra a Rússia, enquanto que os Estados Unidos eles focam com a China. Eles focam com uma atuação mais forte contra a China. Então, no governo Donald Trump, existe aí uma remodelagem na política externa de que não mais eles querem ser aquele segurança do mundo com várias tropas no mundo inteiro, em vários pontos, mas agora com um foco no que o Donald Trump ele chamou de mundo ocidental, e aí a América Latina também entra nisso. A gente deveria estar bastante preocupado com essa nova ideia do Donald Trump, que é o foco América Latina. A gente pode fazer até mesmo um podcast sobre isso mais para frente. Mas a gente vê uma mudança, né, na proposta de política externa dos Estados Unidos para focar mais na China e jogando a Europa contra a Rússia. Então, dentro desse conceito de soft power e também smart power, do poder duro com poder brando, os autores da teoria do institucionalismo liberal, eles acabam enfatizando que a capacidade de obter conformidade pela atração cultural, ideológica e diplomática, ela também pode acabar sendo utilizada em vez daquela coação mais forte por pressão militar mesmo que os Estados Unidos tanto fizeram na história deles. Então, isso fica bastante evidente, essa questão ideológica, cultural e diplomática, em vez da coerção forçada, fica bastante evidente nos atritos envolvendo o presidente do Conselho Europeu, o Antônio Costa, afirmando que a Europa não aceitará mais a interferência dos Estados Unidos. Aí é engraçado, né? Porque o que antes a ala mais crítica salientava de que acontecia no mundo e os europeus acabavam alegando que não acontecia, que a teoria crítica ali ela traz que a Europa estava sendo sediada pelos Estados Unidos e aí os líderes europeus falavam que não está sendo, não estamos sendo assediados, a gente não está sendo submisso. Hoje a gente enxerga isso. Hoje a gente enxerga o presidente do Conselho Europeu se colocando contra a intromissão dos Estados Unidos na União Europeia, na Europa, por causa do plano militar dos Estados Unidos, esse plano que dá um prazo de 2 anos para que a União Europeia adote medidas de defesa contra a Rússia, e também porque o Donald Trump, ele dita para os países europeus quais partidos são bons e quais partidos são ruins na Europa. Então, o Trump tem atritado com setores políticos e partidos europeus que têm alinhamento com o político democrata, pendendo a apoiar as forças políticas alinhadas, claro, com as ideias dele mais conservadoras. Então, todo esse soft power, todo esse smart power dos Estados Unidos, buscando uma conformidade ideológica na Europa, causa atritos entre setores liberais e conservadores nas altas cúpulas da União Europeia no sistema internacional. E isso acaba reproduzindo muitas ações no sistema internacional. E todo esse atrito também, toda essa questão de imposição e também a forma como os Estados Unidos assedia a Europa por meio de atração cultural, ideológica e diplomática, acaba sendo explicado também nas falas do Donald Trump e do J.D. Vance, falando que a Europa não senta mais nas mesas dos fortes e falando que os motivos dos quais a Europa ficou tão fraca é resultado da própria União Europeia, porque o governo Donald Trump ele tem uma forte crítica à União Europeia, alegando que a Europa ficou fraca e perdeu a autonomia porque a União Europeia impede a soberania dos países europeus. A União Europeia ela deveria dar possibilidade para que os países europeus eles criassem a sua própria identidade ali dentro da União Europeia, mas a União Europeia acabou se tornando um braço político e econômico dos interesses dos Estados Unidos na Europa. Então, isso fica muito escancarado, esse soft power norte-americano fica muito escancarado hoje por conta dessa nova ascensão do mundo multipolar. Então, o governo Donald Trump, ele quer um nível de submissão diferente da Europa, porque enquanto os democratas eles dividem os custos das guerras com a Europa, essas guerras intermináveis com a Europa,
o governo republicano ele tenta jogar um peso muito maior sobre a Europa, mas mantendo, é claro, o mesmo projeto belicista que os democratas, não muda o projeto, muda a forma como esse projeto é colocado em prática. Então, dentro da teoria do institucionalismo liberal, isso também tem um nome. Como antes eu salientei do Smart Soft Power, isso tem um nome, e isso se chama interdependência complexa, que é o uso dos canais múltiplos, que são os militares, os canais políticos, os canais diplomáticos, econômicos e até mesmo reputacional, que criam incentivos e vulnerabilidades assimétricas. Como assim assimétrica? A assimetria acontece quando há uma grande potência que acaba atuando e infligindo interesses de uma potência que não tem tanta força assim. Fica uma coisa assimétrica, não fica simétrico, não fica ganha-ganha. Fica uma coisa que um ganha mais do que o outro. Neste caso, seria os Estados Unidos usando toda a sua posição institucional, militar e diplomática para recalibrar os encargos dentro da Europa, jogando a capacidade de absorver os custos financeiros, políticos e econômicos para a Europa sem a perda estratégica, porque os Estados Unidos têm maior margem estratégica que os países europeus. Então é aquilo que eu salientei antes. É um cachorro feroz, mas dócil, um cachorro que é feroz, mas que não me morde. Por fim, para englobar toda essa discussão da teoria, uh, vale salientar uma fala do vice-presidente da Rússia, o Medvedev, que o Medvedev, ele olhando esse conflito, todo esse atrito, toda essa imposição e toda essa nova plataforma militar dos Estados Unidos, ele salientou duas hipóteses que podem vir a acontecer, que é a primeira hipótese. Sem os Estados Unidos na linha de frente, a OTAN e a Europa ficam fracas e fica mais fácil de negociar com os europeus, e isso é um ponto positivo para a Rússia. E a segunda hipótese é uma Europa super militarizada, um cachorro super feroz, muito mais beligerante, e isso podendo arrastar a Rússia para uma guerra contra a União Europeia. E isso, para o Medvedev, é um ponto muito importante para a Rússia começar a tomar atenção, e é um ponto que pode fazer eclodir um novo conflito. O Medvedev ele salienta que a União Europeia está querendo pular várias linhas vermelhas no sistema internacional. Eles estão querendo fomentar vários motivos para que inicie uma nova guerra. Então, um outro ponto que o Medvedev ele vai trazer, além dessas duas hipóteses, é sobre a questão dos ativos russos, que, para satisfazer o buraco da ausência dos Estados Unidos no conflito envolvendo a Rússia e a Ucrânia, a União Europeia ela está querendo congelar indefinidamente os ativos russos e usar esses ativos russos para prolongar o conflito. Então, usar a receita dos ativos russos para promover, prolongar o conflito com a Rússia. E essa questão ela está gerando também atritos dentro da própria União Europeia, porque o primeiro-ministro da Bélgica ele já criticou esse plano, alertando que não fizeram esse tipo de coisa nem com a própria Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. E ele também teme as ações legais que virão caso isso ocorra, e isso também já está ocorrendo, de acordo com o primeiro-ministro da Bélgica. Ele tem medo de entrar nessa questão de apoiar o uso dos ativos russos para prolongar a guerra e as ações recaírem sobre a Bélgica e outros países acabarem caindo fora. Então, o primeiro-ministro da Bélgica ele fala: eu posso concordar com isso apenas se os outros países da União Europeia entrarem junto, né? Então, ele fica com medo também porque algumas ações legais, jurídicas, já estão acontecendo pelo Banco Central Russo contra a Euroclear, que é ali o sistema que administra os ativos russos, por causa dos confiscos dos ativos russos. Então, até mesmo o primeiro-ministro da Bélgica ele salientou que ele ameaçou processar judicialmente a União Europeia caso ela confisque os ativos russos e use esses ativos para prolongar o conflito, porque ele sabe o risco que tem de a Bélgica entrar, né, apoiando esse tipo de proposta. E em contrapartida, vendo tudo isso, vendo todo esse atrito, vendo toda essa fala do primeiro-ministro belga, o Medvedev também, o vice-presidente da Rússia, o Medvedev, ele já salientou que congelar os ativos russos e usar esses ativos para prolongar o conflito é um ato de guerra. O Medvedev ele acabou citando a fala do Macron, que o Macron ele tentou dar ali todo um jogo retórico, utilizando palavras de que não, a gente não vai confiscar os ativos russos, a gente somente vai utilizar a receita dos ativos russos. O Medvedev ele salientou que é a mesma coisa. Usar o ativo russo é roubar os ativos que a Rússia tem
para promover um conflito contra a Rússia. Porque a União Europeia, a Ursula von der Leyen, ela até mesmo salientou que a gente vai confiscar os ativos russos, a gente vai liberar os ativos russos se a Rússia parar o conflito, a guerra contra a Ucrânia. Mas também a gente vai utilizar os ativos russos para entrar em conflito com a Rússia. Então, tipo, só vão liberar quando a Rússia parar o conflito, mas eles também não fazem questão de parar o conflito e ainda fazem questão de utilizar os ativos da Rússia contra ela mesma. Então tá acontecendo no cenário internacional um atrito envolvendo as instituições, um atrito envolvendo setores políticos, um atrito envolvendo setores militares, um atrito envolvendo diversas camadas no sistema internacional que o institucionalismo liberal ele pode explicar também. Então a gente já puxa essa parte aqui do Guilherme, né, de toda essa parte de institucionalismo liberal, a gente vê que a exigência por uma maior militarização da União Europeia não vem só por meio da coerção direta, né, como exemplo a ocupação militar ou a sanção informal. A gente vê que isso não acontece com a Europa, mas sim que tudo opera através de tipo um mecanismo indireto, né, de pressão política, institucional, e tipo, dentro desses próprios mecanismos a gente tem a ameaça da erosão da credibilidade da OTAN. A gente vê que dentro da própria Europa, tanto desde da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, a gente vê que os motivos dessa guerra sempre foram a questão da militarização, né? Ou seja, principalmente a Alemanha. A gente vê que dentro dessas duas guerras a Alemanha sofreu sanções na questão bélica, ou seja, desde a Primeira Guerra Mundial eles tiveram uma represália bélica. Na Segunda Guerra Mundial, principalmente, eles tiveram que reduzir grande parte da sua militarização antes da guerra começar, né? E depois que a guerra foi solucionada também, eles seguiram com um modelo mais pacífico de produção bélica. Então a gente vê que teve todo esse risco, né, de militarizar novamente a Europa, mas que desse risco, de um risco potencial, se tornou menos custoso, né? Porque tipo, é menos custoso hoje você militarizar a Europa, correr o risco de outra guerra interna, do que correr o risco da Rússia acabar dominando a própria Europa, mesmo sem o apoio dos Estados Unidos, né? A gente vê atualmente, por exemplo, que os Estados Unidos quer que a Europa consiga lidar sozinha com esse conflito da Ucrânia, sem o auxílio deles, e que ele se militarize mesmo, tendo todo esse histórico dos Estados Unidos de fazer a Europa dependente nele. É nesse ponto que vem, né, os limites do institucionalismo liberal, e a gente abre espaço para as teorias críticas das relações internacionais. A gente vai usar o Cox como teórico, né, que ele é o principal teórico dessa teoria, e ele já tem uma frase de efeito muito boa, que ele critica, na verdade, todas as teorias ao mesmo tempo, que ele fala: a teoria é sempre para alguém e para algum propósito. Ou seja, a gente pega desse contexto de institucionalismo liberal, a gente vê que as instituições tradicionais não são meras instrumentos de cooperação, e sim expressões históricas de relação de poder. A gente pega a OTAN, né, nessa lógica, a gente vê que eles não apenas coordenam a defesa europeia, mas reproduzem a própria hegemonia norte-americana, né? Quando eles definem qual ameaças importam, quais respostas são legítimas e quem deve arcar com os custos. A gente vê que a pressão dos Estados Unidos para que a Europa se militarize intensamente pode ser interpretada por essa teoria com um processo de produção hegemônica, né? O Washington mantém sua posição central ao conservar o controle nuclear estratégico, enquanto desloca o desgaste material e social do conflito para os aliados. Então, assim, a retórica de responsabilidade compartilhada oculta uma simetria estrutural, na qual a Europa internaliza os custos e os riscos, mas não redefine os termos fundamentais da ordem de segurança. A gente vê, além disso, né, a tentativa do governo Trump ali de influenciar diretamente o campo político europeu, quando ele apoia certos partidos, né, tira a credibilidade de outros. A gente vê o uso da hegemonia ideológica, que não se trata apenas de poder militar, mas sim de mudar preferências, valores e identidade política. Os conflitos de lideranças europeias, como o próprio presidente do Conselho Europeu, né, o Antônio Costa, a gente vê que revela esse choque, que a resistência não é apenas uma política de defesa, mas a subordinação normativa da Europa a um projeto político externo. A gente usa a teoria crítica também porque ela ajuda a explicar essa estratégia que gera essas fraturas internas profundas nos países europeus, quando eles transformam a militarização em um imperativo inevitável.
tipo, as alternativas políticas pacifistas, autonomistas ou sociais começam a ser marginalizadas ou tratadas como irresponsáveis. Nesse sentido, a interdependência deixa de ser apenas um mecanismo de cooperação e se converte em mecanismo de disciplina, no qual os estados e sociedades ajustam-se às suas prioridades internas para manter a posição dentro da ordem hegemônica. Então, a gente nota que, dentro desse próprio padrão da teoria crítica, a gente nota que eles tentam, de certa forma, descredibilizar essas soluções mais pacifistas, ou até sociais, porque, de certa forma, no contexto social da Europa atual, a questão da militarização deixou de ser algo de demonstração de poder, e sim algo de soberania, né? Sobre a própria segurança de Estado, o próprio dilema de segurança. Então a gente vê que dentro do próprio sistema europeu, é um negócio que a própria Rússia sentiu, né, durante a guerra da Ucrânia, que eles sentiam que se eles não invadissem a Ucrânia, a sua própria soberania seria atacada, né? Com a OTAN tendo uma presença grande ali na Ucrânia, ou seja, tendo os Estados Unidos na divisa ali da Rússia, era um empecilho que eles sentiam, né? Era um empecilho que eles precisavam agir de acordo com as teorias que a gente tenta explicar. E a mesma coisa aqui na Europa. Com a teoria crítica, a gente percebe que o que a Europa está fazendo de começar uma militarização em massa não se trata de um movimento de que a Europa quer militarizar, e sim que a Europa precisa militarizar para ela continuar sendo um Estado soberano. Então, a gente vê que dentro dessa própria teoria, a teoria crítica, ela tenta, ela pega, querendo ou não, ela critica todas as teorias, mas ela engloba todas ao mesmo tempo, dizendo que não que as teorias estejam erradas, mas sim que elas se complementam e elas existem para um certo propósito, ou seja, elas existem por uma visão, tinha uma visão muito ocidental, né, muito eurocentrada, até a gente vai ver a maioria dos escritores, até como o Venditti, são a maioria americanos ou de maioria europeia, então, tipo, a gente vê que é uma visão muito sedimentada, né, uma visão muito sólida, que é a visão que eles querem passar. Então, eu acredito, Raí, que essa nossa discussão hoje ela tenha sido muito benéfica para quem ouviu. Terminando já aqui esse vídeo para não prolongar muito, eu gostaria de dar minhas considerações finais. Gostei muito de trazer esse tema contigo, de conversar contigo hoje aqui. Eu espero que para quem esteja ouvindo esse medicamento tenha caído bem, espero que esse medicamento tenha sido saudável. É um medicamento de rápida ação. O podcast está disponível no nosso canal do YouTube, mas também temos textos no nosso perfil do Instagram. O link está na descrição do vídeo. Peço que curtam, peço que comentem, peço que compartilhem. A interação ajuda o algoritmo a identificar o nosso canal e compartilhar para mais pessoas, para que mais pessoas assistam a esse podcast. Então, Raí, você quer fazer as suas considerações finais? E assim a gente termina mais uma das semanas de relações internacionais. Lembrando que esse remédio não tem nenhum efeito colateral, pode tomar sem medo. E que também é um trabalho que a gente faz com muito carinho, né? A gente, infelizmente, não tem apoio de nenhuma instituição ou de nenhuma universidade, então tudo que a gente faz por aqui é por nós mesmos. Tanto a gente pega as teorias, a gente faz os textos, a gente sintetiza tudo, então é um trabalho bem complicado de fazer. E peço com muito carinho que vocês deixem um like e compartilhamento para a gente continuar fazendo isso aqui toda semana de manhã. E também eu gostaria de agradecer o momento que a gente compartilhou aqui, né? Essa conversa foi muito da hora. Então eu espero vocês semana que vem. Tchau, tchau.